Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Amém. Vamos continuar o nosso culto, porque nosso culto já deu início lá em casa, quando nós estávamos nos preparando para vir para a igreja, lá já começou o nosso culto. Então nós vamos dar continuidade ao nosso culto agora. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 147, versículo 1. Que todos vocês sejam muito bem-vindos, que vocês sintam o Espírito Santo agindo aqui hoje, e é muito bom mesmo estar com vocês para louvar e agradecer o nome do Senhor, amém? Amém. Que vocês possam uns cumprimentar os outros na paz do Senhor. A paz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150. Salmo de número 150. Nós vamos ler juntos esse salmo, tá? Vamos? Salmo 150. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com atufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Nós vamos fazer agora uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos adorar ao Senhor. Nesse momento, nós não vamos pedir nada. Nós vamos apenas adorar ao Senhor. Amém? Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, Pai, porque somente o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor, que ele chegue como um aroma suave a Ti, Senhor. Deus, nós te engrandecemos. Jesus, nós te amamos. Espírito Santo, nós te adoramos. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada porque esse culto é para Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje é o quinto domingo. E todo quinto domingo o culto é de responsabilidade do Ministério de Louvor. O pastor não está hoje, né? Mas nós estamos aqui
para louvar, adorar o nosso Deus. Deus ensina. Não. Vamos fazer agora a leitura responsiva que está no Salmo 128. Vamos colocar em pé mais uma vez para fazer essa leitura. Leitura responsiva no Salmo 128. Saúde os irmãos na graça e na paz, irmãos sempre. Amém? Amém. Salmo 128. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje, a hora que eu estava lendo esse versículo, eu lá no rodapé da minha Bíblia tem as explicações, né, do versículo. E referente ao versículo 6, estava assim: viver para ser velho o bastante para ver netos e sentir a alegria que os trazem. Dentro do povo de Deus, isso inclui a perspectiva de uma linhagem familiar fiel. Com essa fidelidade e bênção, a paz de fato estaria sobre Israel. A paz de fato está sobre Cardoso. Amém. A paz de fato está sobre as nossas famílias. Amém? Amém. Então, aquele que teme ao Senhor, realmente, ele vai viver longevidade, né? Nós vamos conhecer os nossos netos, muitos os bisnetos, porque quem teme ao Senhor, o Senhor guarda, o Senhor cuida, e nós temos uma vida de longevidade. Amém? Amém. Amanhã, quem sabe me dizer que dia que nós vamos comemorar amanhã? Dia da labuta. Amanhã, 1º de maio, é o dia do trabalho, né? Vai ser comemorado o dia do trabalho. Dia do trabalhador, né? Deus ensina ao homem que o trabalho deve fazer parte da sua vida, como fator de realização pessoal e muitas bênçãos. Nós vamos fazer uma oração agora de gratidão pelo trabalho diário de cada servo do Senhor. Gratidão pelos trabalhos que participamos em nossa igreja. Então, essa oração que nós vamos fazer agora vai ser em gratidão aos nossos trabalhos, tanto do trabalho secular como os trabalhos da nossa igreja, tá? Eu quero pedir para que a Senir faça essa oração em agradecimento aos nossos trabalhos. Graça e paz, irmãos. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, mais uma vez eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade de estar na sua casa. Amém. De poder, meu Pai, agradecer pelo trabalho de cada um. Porque somente o Senhor é digno de nos proporcionar aquilo que nós precisamos. Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo nosso dia. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo nosso celeiro, que nunca há de faltar. Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor,
porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Assim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos dar motivação e força para continuarmos todos os dias a luta diária. Busque em Jesus Cristo a bênção para o seu trabalho. No Senhor, nosso trabalho secular e nosso trabalho para a obra do Senhor nunca será em vão. Agora nós vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma parte daquilo que cabe a nós fazermos para honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Nós vamos estar entoando os louvores, como a Marilda já disse, sempre focando no trabalho, tanto o trabalho secular como o trabalho na obra de Deus, que deve ser feito com esmero, com organização, com amor e com dedicação. E sempre que nós fazemos isso, que nós entregamos, que nós depositamos na mão de Deus tudo isso, o que acontece? Ele faz por nós. Nós temos que descansar, nós temos que permitir que Ele faça por nós aquilo que nós muitas vezes nos desgastamos, nos enlouquecemos para fazer. Então nós temos que deixar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso trabalho. Então nós vamos agora nos colocar em pé. Tem um canto que nós vamos entoar agora. Eu não sei se os irmãos conhecem bem, mas se os irmãos quiserem ouvir como se diz, a letra, o tanto que ela fala conosco, os irmãos podem ouvir, mas quem quiser já cantar, por favor, esteja, fazendo isso de coração. Qualquer que seja
depositar todos os nossos anseios na mão do nosso Deus amado. Pode sentar-nos. Como é bom poder, como é bom saber que nós podemos entregar todos os nossos problemas, as nossas aflições para Jesus.
porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos problemas. Então é muito bom saber que a gente pode sossegar, que a gente pode entregar para Ele e sossegar, amém? Amém. Que o nosso trabalho seja feito com satisfação e honestidade. Oremos pedindo perdão, pois muitas das vezes somos relaxados no trabalho que cabe a nós fazermos na obra do Senhor. Então, nós vamos ter agora alguns momentos de oração silenciosa. Vamos pedir perdão para Deus, né? Porque muitas vezes a gente acaba relaxando nas coisas de Deus também. Então, todo o trabalho que Deus entregou para nós fazermos, nós temos que dar o melhor para a gente, para Deus. Nós temos que fazer o melhor. Então, vamos abaixar as nossas cabeças agora. Nós vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. E nesse momento nós vamos pedir perdão para Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E depois de alguns momentos de oração silenciosa, eu quero pedir para o presbítero Enoque que faça a oração audível. Grandioso e eterno Pai Celestial, em cuja presença nós nos encontramos, louvado e agradecido seja o teu nome. E agradecemos ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos concede e neste primeiro dia da semana estarmos reunidos em teu nome para pedirmos perdão pelas nossas fraquezas e pedir perdão também por aquilo que devíamos fazer e não fizemos. Obrigado por todos que aqui estão, por todos que deixaram seus lares, que cada um possa receber a bênção que tanto precisa para ver dias melhores na tua presença. Obrigado pelas pessoas que estão em recuperação, os enfermos, e obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem dado ao coração enlutado o alimento que eles necessitam para sobreviver e sobreviver. Amém. E agradecemos, portanto, por esse trabalho, por este culto, Senhor, e que nós possamos arregaçar as nossas mangas e fazer mais e mais pelo teu evangelho na face da terra. Abençoa, portanto, Pai, todas as igrejas que abrem as suas portas para a propagação do evangelho e que nós possamos também sermos soldados teus para ir à guerra quando pecar. Perdoa, portanto, Pai, nossas fraquezas, nossa falta de fé muitas vezes, a nossa falta de confiança em Ti, a nossa falta de esperança em dias melhores. Que o Senhor possa encher o nosso coração para que nós possamos saber que amanhã certamente será melhor do que hoje. Amém. Abençoa, portanto, todos que aqui estão, os que não puderam comparecer, afofa a cama dos enfermos, e nós não vamos citar nomes das pessoas enfermas, porque o Senhor sabe e conhece todos eles, que todos eles possam, nesse instante, estar recebendo a bênção necessária para a recuperação. Amém. Obrigado, Pai, pelos irmãos que nos visitam esta noite, que eles possam sentir sua presença em seus corações e que possam mais vezes voltar para junto conosco estar agradecendo as bênçãos recebidas. Amém. Eu te agradeço, ao Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém. Amém. Nossa declaração de perdão está em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Amém. Agora, demonstremos a Deus a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Nós vamos cantar o hino 309. E enquanto cantamos esse hino, nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas.
em gratidão ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem dado para a gente. Vamos nos colocar em pé para cantar esse hino? Vamos orar agora em agradecimento aos dízimos e às ofertas que foram entregues. Eu quero pedir para a Valdirene que faça essa oração. Bendito e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder ofertar na tua casa. Porque tu nos deste trabalho, Senhor, que tu possa estar abençoando a nossa casa e abençoando a tua casa com esses dinheiros, Pai. Abençoa aqueles que não puderam dar também, prepara emprego àqueles desempregados, ó Pai, tu possa estar cobrindo todas as necessidades. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Na palavra de Deus encontramos força para o nosso labor. Nós vamos fazer agora uma oração de iluminação, porque eu sei que o Espírito Santo já está trabalhando nos nossos corações, já está falando conosco, e ele vai continuar falando através da presbítera Margarete,
e que nós estejamos em oração por ela, para que ela possa falar exatamente o que Deus quer. Amém? Amém. Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome. Senhor, nós entregamos a vida da Margarete nas tuas mãos, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa usá-la, Jesus, e que possa falar através dela, Senhor, aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala, Senhor, conosco. Fala o que o Senhor quer e que nós estejamos, Senhor, com as nossas mentes, os nossos ouvidos preparados e abertos, Senhor, para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que o Espírito Santo seja realmente o nosso melhor companheiro nesse momento. Amém? Vou fazer a leitura de 3 versículos. O primeiro será em Gênesis. Vou ler o versículo de 1 a 3. Se os irmãos quiserem apenas ouvir a leitura, Gênesis 2, vou ler de 1 a 3. Amém? Podemos fazer a leitura. Os irmãos que estiverem também nos vendo pelas redes sociais, podem abrir suas Bíblias também e nos acompanhar, porque a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Amém. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Agora João 5, versículo 17. João 5, o versículo 17. João 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o salmo que nós fizemos a leitura responsiva, o Salmo 128, o versículo 2 diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Amém? Amém. Então nós estamos vendo aqui que o trabalho é algo realmente que nós devemos dar o valor necessário. O que a Bíblia diz sobre o trabalho? Então nós já vemos nesses versículos, né, que o próprio Deus trabalhou. O trabalho na Bíblia aparece como uma ordenança do próprio Deus que chama os homens ao serviço regular como meio de sustento. Isso quer dizer que um dos propósitos de Deus para a raça humana é que as pessoas trabalhem. Então nós sabemos que o trabalho é uma coisa necessária e, como muitos dizem, não é nenhum castigo. O que lavra a terra será farto de pão. Provérbios 11, a primeira parte desse capítulo 12, a primeira parte do versículo 11 nos diz isso. A terra tem que ser lavrada e nós temos que lavrar a terra, nós temos que trabalhar. Nós sabemos que cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu a fazer, mas nós sabemos que tudo isso é propósito de Deus para as nossas vidas. Muitos cristãos, no entanto, possuem uma visão distorcida acerca do trabalho que não tem qualquer fundamentação bíblica e, consequentemente, despreza a boa mordomia do trabalho. Então as pessoas não dão o devido valor.
não são organizadas, não são bons agentes do trabalho, não fazem aquilo que realmente deviam fazer com prazer. Eles enxergam as atividades profissionais apenas através de seu aspecto, que revela os efeitos do pecado na humanidade. Sim, é verdade que o trabalho foi afetado quando o homem e a mulher pecou, mas nós sabemos que eles ali já estavam trabalhando. Era um trabalho diferenciado, mas quando Deus fez Adão e Eva, Ele não falou para Adão e Eva: fiquem deitadinhos aí, fiquem embaixo da árvore, sentados. Não, Ele deu algo para que eles fizessem. Mas há muito mais sobre o trabalho na Bíblia, além desta verdade. A origem do trabalho na Bíblia, a Bíblia já começa falando sobre o trabalho em Gênesis. Mostra ninguém menos que o próprio Deus trabalhando na obra da criação. Inclusive, o trabalho de Deus na criação, em certo aspecto, serviu como base para a regulamentação do trabalho do homem, especialmente no que diz respeito à sua rotina de descanso. Deus trabalhou, mas Ele também descansou, e Ele deixou isso como lição para nós, que nós devemos fazer o nosso trabalho, mas que nós também devemos descansar. Deus criou todo o universo e os seres vivos em 6 dias e descansou no 7º dia. Apesar de ter descansado da obra da criação, o trabalho de Deus não cessou, porque Ele continua trabalhando, sustentando o universo que Ele próprio criou. Isso nós vimos lá no versículo que nós lemos em João 5,17. Que quando ele fala, do trabalho, que Deus ainda trabalha, que Ele não parou, que Ele continua cuidando, que Ele continua fazendo a erva, fazendo as verduras, fazendo as plantas, fazendo os animais nascerem. Ele não parou, Ele descansou da sua obra, Ele viu que tudo era belo e maravilhoso, Ele trabalhou com dedicação, Ele trabalhou com perfeição. E até hoje Ele continua cuidando de tudo aquilo que Ele fez. E nós muitas vezes não queremos cuidar do que cabe a nós fazer a cada dia. Às vezes em coisas tão simples, mas para nós aquilo é um fardo tão pesado, Com relação à mordomia do trabalho do homem, a primeira lição bíblica nesse sentido também ocorre no relato da criação. Logo após ter sido criado, o homem foi colocado por Deus no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então o homem já pegou tudo prontinho, já estava tudo feitinho, tudo bonitinho, e cabia a ele cuidar, cabia a ele preservar, cabia a ele ser zeloso com aquilo que Deus fez. E ele trabalhava sem fadiga, ele trabalhava sem preocupação, ele trabalhava sem cansaço, ele trabalhava sem raiva, sem achar que estava fazendo aquilo, por exagero. O principal erro que as pessoas cometem acerca da visão bíblica sobre o trabalho é pensar que o trabalho existe por causa do pecado. Mas como já foi dito, a instituição do trabalho precedeu a queda. Isso significa que mesmo antes de pecar, Adão e Eva já trabalhavam. Em outras palavras, o trabalho é uma bênção, não uma maldição. Em nenhum momento nós devemos ter o trabalho como um castigo. Nós não devemos ter o trabalho como uma maldição que veio para nos entristecer, que veio para nos deixar angustiados e fazermos com descaso o nosso trabalho. O trabalho não é pecado. O trabalho é realmente uma grande bênção para a vida daqueles que fazem as coisas com dedicação e com carinho. O livro de Gênesis é particularmente claro quanto ao trabalho exercido pelo homem. Deus comissionou o homem a lavrar e guardar o jardim que ele havia plantado. Então o homem não precisou sair lançando as sementes, fazendo buraco, regando, não. Ele apenas tinha que cuidar, porque o próprio Deus já tinha plantado tudo.
Além disso, o homem devia sujeitar e governar a terra. O homem devia saber cuidar. Ele tinha que saber fazer as coisas para manter aquilo que Deus já tinha dado com tanto amor, com tanta perfeição ao homem, ao ser humano. Portanto, logo que foi criado, o homem recebeu a responsabilidade de contribuir com o aperfeiçoamento da terra através do cultivo, ou seja, o homem recebeu a incumbência de lavrar a terra. Isso é um trabalho, de ser comprometido com a sua preservação, de guardá-la, de cuidar. Isso também é um trabalho, de controlar e administrar da melhor forma todos os recursos da criação terrena, sujeitá-la e dominá-la. O homem estava com tudo pronto nas mãos, apenas para cuidar, apenas para fazer com que aquilo tudo continuasse funcionando, continuasse surgindo as coisas para o bem-estar do homem. E ele, infelizmente, não soube dar o devido valor. E muitas pessoas acham que todo o trabalho, a dificuldade de sair para ter que... Aqui no interior não é tanto, mas em cidade grande, tem pessoas que saem de casa de madrugada e voltam para casa 10 horas da noite, porque trabalha longe, porque às vezes tem que pegar 2, 3 conduções, porque às vezes pegam enchentes, às vezes pegam congestionamentos. Então tem pessoas que acham que tudo isso é um castigo. Portanto, logo que foi criado, nós já falamos sobre isso, que o homem tinha a incumbência de lavrar, guardar, sujeitar e dominar a terra. E por isso muitas vezes as pessoas estranham o ter que trabalhar. A princípio, esse trabalho era perfeitamente eficaz e prazeroso, sem que houvesse qualquer mancha do pecado nele. O trabalho era plenamente gratificante, mas isso acabou mudando com a desobediência do primeiro casal. O pecado lançou a humanidade e toda a criação terrena debaixo da maldição divina. A terra, que outrora produzia com facilidade bons frutos para o sustento do homem, depois do pecado, passou a produzir espinhos e plantas que se tornaram verdadeiras pragas na lavoura. Aí o que aconteceu? O homem, que tinha já tudo preparadinho, que era só cuidar, precisou ter que começar a cuidar de coisas mais difíceis, que era tirar os espinhos, que era para tirar as pragas das lavouras, para que a plantação não acabasse, que a plantação não fosse destruída. O trabalho que era plenamente satisfatório tornou-se particularmente difícil, desgastante e penoso ao homem, e justamente nesse sentido de ser parte da punição divina é que esse aspecto do trabalho também se tornou um castigo e seu resultado nem sempre satisfatório. Infelizmente, aqueles que pensam que o trabalho é um castigo, geralmente não se encontram bem, não encontram felicidade em fazer o trabalho que fazem tudo com murmuração, fazem tudo com mágoa, com ressentimento, reclamando, e a gente sabe que tudo que é feito dessa forma não surge, não nos dá a devida, os devidos frutos que nós necessitamos e que nós gostaríamos de ter. Essa doutrina bíblica explica a dolorosa relação do homem com o seu trabalho, independente do seu grau de satisfação. Se uma pessoa não gosta do trabalho que faz, esse trabalho é realmente penoso e irritante. Mas se uma pessoa gosta do trabalho que faz, não raramente ela se vê tão envolvida em suas atividades que acaba consumida por seu trabalho. Nós temos que prestar atenção também, porque o trabalho exagerado também não é bom. O trabalho que desgasta, o trabalho que tira de nós todo o vigor, todo o desejo de ter outras atividades, aquele trabalho que causa enfado, tudo, isso também não é bom. Isso também faz com que a gente faça coisas no exagero e acabe descumprindo
aquilo que Deus pediu, que a gente fizesse com amor, com dedicação, como para o Senhor, e que a gente também tenha o dia de descanso, como o próprio Deus nos deixou a lição. Aí, em Eclesiastes 4, tem um versículo que nos diz assim: isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu? Então essa pessoa não tem família, não tem ninguém, trabalha tanto, que tem tanta riqueza que os olhos não enxergam até onde estão suas riquezas, mas isso também é vaidade, é enfadonho trabalho. Então nós temos que prestar atenção, que nós, claro, que não vamos ficar de papo pro ar, né? Não vamos ficar esperando que as coisas venham em nossas mãos, mas nós temos que ser bons mordomos daquilo que Deus nos preparou, do trabalho que nós temos para o nosso dia a dia. Princípios bíblicos sobre o trabalho. Podemos destacar 3 princípios bíblicos fundamentais sobre a boa mordomia do trabalho. Ou seja, nós devemos saber organizar o nosso trabalho, nós devemos saber organizar o nosso tempo para nós fazermos as coisas e para que possamos fazer com dedicação, possamos fazer da melhor forma possível, sem reclamarmos, sem murmurarmos, mas sempre dando graças a Deus, até mesmo pelo nosso trabalho. Nós sabemos que existem trabalhos que exigem mais, existem trabalhos que são mais tranquilos, existem trabalhos de muita responsabilidade, mas quando nós confiamos o nosso trabalho nas mãos de Deus, Ele vai sempre carregar o nosso fardo, Ele sempre vai nos dar a direção, Ele sempre vai nos ajudar para que a gente realmente progrida, para que a gente realmente tenha abundância, né, de alimento, para que a gente tenha realmente uma vida prazerosa no nosso trabalho secular, em tudo que nós fizermos. Nós sabemos que tem certos lugares que as pessoas não estão nem querendo mais trabalhar, por medo, por insegurança, mas quando a pessoa confia isso a Deus, Ele transforma, Ele ajuda, Ele abre um bom caminho. Deus ordenou o trabalho. É o primeiro princípio bíblico. Em primeiro lugar, o trabalho é uma ordenança divina. De forma muito clara, a palavra de Deus chama o homem à mordomia do trabalho. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve que os crentes devem trabalhar e fazer algo de útil com as mãos para que tenham o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Efésios 4, 28. Então, biblicamente, podemos dizer que o trabalho honesto é uma bênção, não uma maldição, como muitos dizem, como muitos pensam. Aí tem muitas pessoas que vão, mas eu odeio aquele chefe, mas aquele serviço, mas aquele companheiro, né? E tudo isso acaba se tornando um grande fardo. O trabalho pode ter sido afetado pelo pecado, lá no Jardim do Éden, mas não teve em origem o pecado, porque quem foi o primeiro trabalhador que nos deixou uma grande lição foi o nosso Deus, que trabalhou, que fez as coisas com perfeição, que fez tudo sem reclamar, tudo organizadamente, tudo no tempo certo, tudo combinando, tudo em harmonia. Então nós temos que sempre seguir o exemplo desse grande trabalhador. Aqui também é importante afirmar que assim como o trabalho é uma ordenança de Deus, o descanso também o é. Então nós temos que descansar, porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é Deus. Então nós temos que ter o nosso descanso e nós temos que controlar o nosso trabalho e ter os nossos momentos de lazer e principalmente o nosso momento de comunhão e de gratidão ao nosso Deus pelo trabalho, pelo pão que nós adquirimos a cada dia. Amém. O segundo princípio bíblico sobre o trabalho: a Bíblia reprova o preguiçoso que não quer trabalhar. Lá em Provérbios 6,6 nós encontramos um dizer bem sábio: vai ter com a formiga o preguiçoso,
considera os seus caminhos e sê sábio. Então a formiga trabalha, a formiga junta em celeiro, a formiga trabalha em grupo, a formiga não deixa para fazer as coisas depois, porque o depois pode ser tarde, depois pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir os dias de ventania e ela não vai ter como trabalhar. Então nós temos que ser sábios como as formigas e não preguiçosos nas coisas que nós temos que fazer. Em segundo lugar, não querer trabalhar é um erro muito grave. Na igreja em Tessalônica, algumas pessoas começaram a enxergar o trabalho como algo desnecessário. Em linhas gerais, eles acreditavam que a vinda de Cristo estava próxima e por isso deviam deixar de trabalhar, esperavam que as coisas acontecessem. Como resultado, essas pessoas passaram a viver à custa dos outros. Inclusive, os desocupados ainda tinham tempo para se intrometerem na vida particular dos demais. Então, quem não trabalha depende dos outros e ainda se intromete na vida dos outros, fazendo com que muitas vezes haja, brigas, muitas vezes hajam controvérsias, muitas vezes acontecem, até insultos, até ofensas, porque a pessoa, além de não trabalhar, ainda acha que deve ser sustentada pelos outros. E isso aqui nós vemos que é bíblico. Nós temos sim que ter as nossas obrigações, para que se nós precisarmos ajudar, nós temos condições de ajudar. Se nós precisarmos fazer alguma coisa para o nosso próximo, nós temos como fazer. Paulo repreendeu severamente esse tipo de comportamento. Ele disse que os crentes deveriam se afastar daqueles que viviam sem trabalho e seguir o seu bom exemplo de trabalhar constantemente com esforço e fadiga, a fim de não ser pesado a ninguém. Então a gente deve trabalhar para que a gente possa também se manter, que a gente possa também ter os nossos próprios recursos. Além disso, ele ainda explicou que se alguém não quiser trabalhar, então que também não coma. Mas o crente deve trabalhar em paz e se alimentar do seu próprio trabalho. Trabalhar com honestidade para conseguir aquilo que precisa, para conseguir o seu próprio alimento, as suas vestes, porque nós não vamos, se nós não trabalharmos, esperar que as coisas venham, que as pessoas tragam para nós. Porque se todo mundo precisa fazer a sua parte para ter as suas coisas, como que alguém vai sustentar a gente? Trabalhar feito doido e querendo sustentar, Pra gente que a gente acha que é obrigado a nos sustentar. Então tudo isso nós temos que prestar bastante atenção, porque isso daí também é princípio bíblico. Terceiro princípio, a mordomia do trabalho é um ministério. Em terceiro lugar, a mordomia do trabalho, à luz da Bíblia, é um tipo de ministério. Isso quer dizer que devemos glorificar a Deus através do nosso trabalho. Então, se nós estivermos no escritório, se nós estivermos na farmácia, se nós estivermos na loja, se nós estivermos numa sala de aula, se nós estivermos na rua, se nós estivermos lavando uma roupa, tudo isso é um ministério. É o lugar que nós podemos estar evangelizando, é o lugar que nós podemos estar pregando, é o lugar que nós podemos estar testemunhando. Então, o nosso trabalho é o nosso campo de evangelismo. O nosso trabalho é o lugar onde nós fomos colocados para testemunharmos, para falarmos do amor de Deus, para falarmos da perfeição de Deus. Então, nós temos que estar muito atentos a isso e dar muito valor a isso. O nosso campo missionário é tão próximo da gente e muitas vezes nós estamos quietos, calados, não estamos fazendo a nossa parte como missionários, como evangelistas, como cristãos que somos. E muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, dando mau exemplo, reclamando, resmungando, fazendo intriga, em vez de agradecer pelo trabalho que Deus nos proporcionou. Hoje mesmo na escola dominical, a Marilda contou sobre um fato, na época que ela trabalhava. E
E como ela conseguiu vencer isso? Pedindo para que Deus abrisse a porta, para que Deus desse a direção para ela, para que ela tivesse a atitude correta naquele lugar, e isso aconteceu. E ela foi honrada com isso. Então nós temos que realmente dar muito valor ao nosso trabalho, seja ele humilde, seja ele qual for. O nosso trabalho é o nosso campo de missões, é o lugar onde nós temos que realmente mostrar ao nosso próximo que somos um povo escolhido. Amém. Sobre isso a Bíblia diz que temos que desempenhar nosso trabalho de boa vontade, com sinceridade de coração, como se estivéssemos servindo ao Senhor e não a homens. Até aqui falamos do trabalho secular. Até aqui nós falamos do trabalho do dia a dia. Até aqui nós falamos do trabalho que muitas vezes nos causa enfado, que muitas vezes nos causa irritação, mas é aquele trabalho pelo qual nós temos o retorno, que nós temos o salário. Então tudo que nós dissemos aqui, nós temos que fazer para que a gente tenha o nosso salário, para a nossa sobrevivência. Então, através do nosso trabalho secular, nós devemos revelar que somos servos do Senhor e estamos comprometidos com a vontade de Deus. Em Efésios 5, de 5 a 7, isso quer dizer que enquanto trabalhamos, estamos servindo ao próprio Senhor e Ele é quem nos recompensará por todo o bem que fizermos. Então nós devemos fazer esse trabalho com perfeição, para que o nosso trabalho também na obra do Senhor também seja perfeita. Porque se nós não fizermos o nosso trabalho secular bem feito, provavelmente nós teremos dificuldade também de fazermos o nosso trabalho na obra do Senhor. Essa verdade também nos leva a concluir que o trabalho diz muito sobre o trabalhador. Ninguém gosta de ver um trabalho mal feito. Um pedreiro que deixa as coisas mal feitas, um pedreiro ou um eletricista que deixa fios pendurados, ou uma lavadeira que deixa a roupa suja, ou uma professora que deixa a desejar o ensinamento, vai mostrar quem é o trabalhador. Podemos usar como exemplo o próprio trabalho de Deus na criação, no que diz respeito à revelação geral de Deus à humanidade. A Bíblia diz que a obra da criação revela os atributos de Deus. Lá no Salmo 19. Vou ler o primeiro versículo do Salmo 19 para ver como a criação exalta o nome do nosso Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há nem linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O título desse salmo é A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Então aqui nós vemos que a criação de Deus foi feita com excelência. E nós temos que buscar fazer o nosso trabalho com excelência, seguindo assim o exemplo desse Deus de tantos atributos, esse Deus de tanta perfeição. O mundo criado testifica a existência de Deus, pois revela que há um Criador. Isso torna todas as pessoas indesculpáveis, porque ninguém pode alegar que não sabia da existência de Deus. Não tem como nós falarmos que nós nunca ouvimos falar de Deus ou que nós não sabemos quem é Deus. Porque se nós olharmos a grandeza da criação, se nós olharmos o trabalho que Ele fez, a obra que Ele fez e a obra que Ele continua fazendo, nós vamos ver que realmente Deus é um trabalhador por excelência, é um Deus por excelência. Aplicando esse princípio à mordomia do trabalho humano, as pessoas devem saber que a qualidade do seu trabalho diz muito sobre quem elas são. Por isso, o trabalho deve ser visto pelos crentes como um dom de Deus e uma oportunidade
de revelar ao mundo o seu caráter de cristão. Como muitos fizeram questão de enfatizar, o trabalho digno é o ministério através do qual o cristão serve ao Senhor. Então, meus irmãos amados, amanhã comemoramos, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, e nós devemos dar muito valor a isso. Não por ser feriado, porque na verdade, já que amanhã é o Dia do Trabalho, tinha que estar todo mundo trabalhando em dobro. Mas porque o trabalho deve ser abençoado, o trabalho deve ser bendito nas nossas vidas. Nós devemos ser gratos pelo nosso trabalho, por tudo aquilo que nós fazemos, não só lá fora, mas também na igreja. Nós devemos prestar atenção e quando fizermos as coisas, termos um trabalho honesto, um trabalho alegre, um trabalho sincero, sabendo que sempre estamos fazendo para Deus, sabendo que nós devemos dar o melhor, porque o melhor deve ser para Deus. Amém. Como nós dissemos também na escola dominical, é as primícias, o primeiro deve ser para Deus, o melhor deve ser para Deus. Então que nós possamos ser alegres, porque muitas vezes cansados, não querendo ir para o trabalho, ou indo para o trabalho e voltando irritado, ou indo para o trabalho e sendo muitas vezes ofendido, mas nós sabemos que se nós entregarmos tudo nas mãos de Deus, nosso trabalho será abençoado, a nossa recompensa será abençoada, nós vamos conseguir organizar as nossas vidas como bons mordomos, nós vamos conseguir nos organizar. E na igreja não é diferente. Ou na igreja é diferente, porque na igreja deve ser melhor, porque na igreja o nosso trabalho é para Deus. E como Deus é um excelente trabalhador, faz tudo perfeito, nós temos que fazer de tudo para chegarmos a essa perfeição, para buscarmos ser melhores, para buscarmos ser cada vez mais semelhantes a Cristo, para buscarmos fazer tudo com gratidão, com honestidade, como para o Senhor, porque para o Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Trabalho digno, ele nos traz alegria, independente de sua profissão. O crente serve e honra a Deus através do seu trabalho, da mesma forma que o missionário serve e honra a Deus através do seu envolvimento em tempo integral na pregação do Evangelho. Cada um recebeu uma vocação do Senhor, então ele deve glorificar a Deus através de seu bom trabalho e consagrar ao Senhor todas as suas atividades. Que nós possamos então fazer isso, que tudo que nós fizermos seja com gratidão, que nós possamos fazer o nosso trabalho com alegria, que nós possamos entregar a Deus o que temos de melhor nas nossas vidas, porque no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Amém? Amém. Que nós possamos realmente ser um bom trabalhador, sermos uma boa trabalhadora, que nós possamos ser servos consagrados do Senhor, fazendo a obra aonde estivermos, e que nós possamos na igreja fazer o nosso trabalho também com dedicação, buscando fazer com alegria, porque isso, e com gratidão, porque é isso que mais agrada o coração de Deus, a gratidão e não a murmuração. Não reclamarmos porque tem que levantar cedo, não reclamarmos porque tem que passar da hora do almoço ou comer comida fria, mas ser gratos porque temos de onde tirar o nosso alimento, temos de onde tirar as nossas vestes e temos de onde sobrevivermos. E na igreja temos que trabalhar para que a obra continue, para que nós possamos dar a Ele o perfeito louvor, que a nossa igreja permaneça de portas abertas, sempre com a ajuda do nosso trabalho, e que o nosso trabalho seja onde estivermos, não só o trabalho de vir tirar o pó do templo, de vir varrer, de vir organizar, de vir enfeitar o templo, mas o trabalho de pregar o Evangelho aonde nós estivermos. Amém? Amém. Amém. Vamos estar fazendo uma oração agora de gratidão.
certos que a seara está necessitando de trabalhadores. Vamos nos comprometer, ser bons mordomos, para que as sementes sejam lançadas e os frutos colhidos para a glória do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por ouvirmos a Tua mensagem, que nós possamos colocar em prática a gratidão pelo nosso trabalho, que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor dá às nossas mãos para fazermos e que possamos fazer o melhor, porque estamos fazendo para o Senhor, que nós possamos ser realmente servos consagrados a Ti, usando, Senhor, o lugar onde estivermos, o lugar para testemunharmos e bendizermos o Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Oramos agradecidos. Obrigada, Senhor, e amém. Amém. Agora nós vamos ter os pedidos de oração e vamos primeiro então passar os avisos. Então, os avisos, vamos estar colocando, né, na nossa mente para nós não esquecermos. Reunião de oração, toda terça-feira, às 6h30. Tem sido uma bênção, tem sido tempo de muita gratidão, tem sido recompensador, tem sido mesmo um acréscimo para as nossas vidas. Nós temos sentido, através desse tempo de oração, o agir do Espírito Santo. Nós temos visto, ouvido testemunhos, milagres acontecendo, tudo por conta da intercessão. Então vamos fazer um esforço, vamos estar nos colocando sempre em oração. E quem não puder, é claro, vir nas terças-feiras, às 6h30, que não deixe de fazer suas orações em casa, na rua, no trabalho, onde estivermos. É muito importante a oração. Culto à quarta-feira, às 19h30. Também tem tido uns estudos ótimos, tem tido também um bate-papo gostoso, muitas vezes com testemunhos, muitas vezes com experiências próprias, e tem sido muito bom para as nossas vidas. Pena que estamos vindo em poucas pessoas. Então, irmãos, vamos fazer um esforço, vamos estar vindo para a casa do Senhor. Escola Bíblica Dominical, próximo domingo, nós teremos a nossa assembleia. Dia 7, né? Isso, será no outro. No próximo Domingo, tá certo, é o próximo mês. Nós teremos a assembleia. Nós estamos pedindo para que os irmãos cheguem por volta das 8h30, porque nós temos que assinar os livros, nós temos que ter o quórum para começar a reunião, que está marcada para iniciar às 9h. Então, próximo domingo, no horário da nossa escola dominical, a reunião, a nossa assembleia, que será para aprovação das contas do ano de 2022. Todos os membros devem comparecer. E a aula de catecúmeno, né? Passou ali, acho que já pulou, mas também estão tendo as aulas de catecúmeno. Os irmãos que estiverem participando, essa semana também terá. E classe de catecúmenos e a ceia no próximo domingo, no culto, às 19h. Vamos participar da mesa do Senhor. Mais algum aviso? Ah, sim. Se alguém quiser um culto em casa, procure a irmã Marli para que a gente esteja agendando esse culto. Só mesmo? Essa semana nós não temos aniversariantes, nem de casamento e nem de idade nova. Então, nós estaremos intercedendo por os pedidos que foram colocados aqui para nós. O primeiro pedido, o mais especial, o melhor de todos, é a gratidão pela cirurgia da minha mãe. Deus realmente preparou. É claro que ela ainda está, é sempre difícil, um pós-cirúrgico, as dores,
o lugar que ela mexeu. A gente sabe que é tudo muito delicado, é um corpo diferente, é um corte grande, mas nós confiamos que Deus tem o melhor para a vida dela, porque Ele provou isso para nós até agora. Foi uma bênção mesmo. Infelizmente a gente às vezes fica pensando por que nós não fizemos, por que nós não gravamos, por que nós não mostramos. Eu gostaria que os irmãos tivessem tido a oportunidade de ver a maneira pela qual o médico veio, depois da cirurgia, conversar comigo e com a Magda. Ele veio emocionado, ele nos emocionou. A mulher que estava com a gente também na sala de espera ficou emocionada. A gente sentiu que realmente o milagre estava continuando, o milagre estava acontecendo, como já tinha acontecido numa outra oportunidade, da gente ter visto o poder de Deus na vida da minha mãe. Nós vimos novamente o quanto Ele foi cuidadoso para com ela, o quanto Ele preparou algo bom para a vida dela. O médico veio com toda satisfação falar que a prótese que foi usada na minha mãe foi uma coisa inexplicável, que foi o que tinha de melhor na qualidade, que foi o que tinha de melhor na atual, agora, nesses dias, que realmente foi feita para ela, que encaixou perfeitamente, que ela não teve sangramento, que ela não precisou nem de transfusão de sangue, e a gente sabe que tudo isso é o poder de Deus, é o resultado de orações, é a resposta de orações. Então eu, como filha, como presbítera, agradeço a todos que oraram, agradeço a todos que intercederam e sei que Deus ouviu a nossa oração. Amém? E nós temos pedido de orações pelo exame que o Wilson tem que fazer essa semana. Nós pedimos também consolo para os corações enlutados, que Deus esteja dando bastante força para vocês, Fabiana, seu José, Marildo e toda a família. Que o Espírito Santo esteja dando consolo para vocês. E o Marildo quer falar alguma coisa, Marildo? Eu só falei amém. Amém. Falecimento da dona Jovelina Ferreira das Neves, tia da nossa irmã Cecília. Pedimos para que os irmãos estejam orando também pela família. Ela reside em Votuporanga e a família, como toda família enlutada, precisa do consolo do Espírito Santo. O sepultamento será amanhã às 13 horas, né, Cecília? Oração pela dona Maria Coelho, motivo de enfermidade, para o seu João, para o João Vitor, o rapaz, sobrevivente do acidente, que também tem sido muito abençoado. Pela vida do Joaquim, o bebê que nós temos orado, que é parente da Eliara, filha da nossa irmã Marli. Agradecer pelos nossos irmãos que estão nos visitando, que vocês sintam prazer em estar conosco, que possam voltar sempre que quiserem. Oração por todas as famílias da nossa igreja, oração pela nossa cidade, oração pela nossa pátria, oração pela vida de cada um de nós, para que nós possamos realmente fazermos a vontade do nosso Deus, que sejamos melhor a cada momento das nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, então? Aí, ô Margarete, então, quarta-feira, faz o culto na minha casa. Quarta-feira agora? Essa é a primeira quarta, é na segunda. Dá ou não? Não nessa Ou quarta. tem na outros próxima. compromissos? Tá, mas dona Cida, a senhora fala quarta-feira agora ou pode ser na outra? Porque geralmente a reunião dos lares é na segunda quarta-feira do mês. Essa é a primeira. A senhora gostaria que fosse nessa ou pode ser na segunda? Porque aí nós temos que ver se o pastor pode estar presente. Porque ele faz questão de estar presente nas reuniões dos lares. Acho que é dia 12. Pode ser. Pode ser na outra, então? Então, segunda quarta-feira de maio. É dia 12? Não. Dia 10. Dia 10 de maio, então, nós vamos estar confirmando com o pastor, tá, irmã? E estaremos lá em nome de Jesus para a reunião, para o culto na casa da nossa irmã Cida Borges. Os irmãos marquem na agenda, não
vamos esquecer, tá bom? Então vamos ter essas orações de intercessão e de gratidão. Pai amado, Deus bendito, quanta gratidão no nosso coração, quanta alegria, Senhor, por sabermos que o Senhor é o nosso Deus e por podermos confiar, Senhor, por podermos entregar em Tuas mãos tudo aquilo que nós desejamos, que nós possamos realmente entregar e descansar em Ti, porque é o Senhor que faz tudo por nós e o Senhor faz tudo perfeito. Agradeço, Senhor, a recuperação da minha mãe e confiamos que agora ela está cada vez mais, Senhor, próxima de estar totalmente curada e recuperada de tudo isso que ela tem passado. Seja, Senhor, com os demais enfermos que também pedem as nossas orações. A nossa irmã Maria Coelho, que tanto amamos, Senhor, e que também desejamos que tenha paz, que tenha alegria, que tenha alívio de seu sofrimento e que ela possa ser alegre, que ela possa ser satisfeita, Senhor, e fiel a Ti. Com o seu João, dando a ele forças para cuidar da Dona Maria, seja também com o seu José, com a Fabiana, com toda a família, dando a eles o consolo, seja, Senhor, com a família enlutada da Dona Jovelina, parente da Cecília, que eles sintam, Senhor, o Teu consolo, seja com a vida do Wilson, nesses exames que ele vai fazer, que ele possa também sentir o Seu cuidado, a Sua proteção. Obrigado também pela recuperação do João Vitor, que já está no quarto, que ele possa cada vez mais, Senhor, se sentir bem e que possam também dar a Ti, Senhor, toda a honra por esse milagre que ele recebeu. Seja com a vida do pequeno Joaquim, que ele possa também se recuperar, possa muito em breve estar em casa e que toda a família reconheça que o poder vem de Ti. Amém. Seja com as famílias de nossa igreja, seja com todo o Teu povo, Senhor, espalhado sobre a face da terra, que nós possamos mais e mais, Senhor, Te buscar, Te servir, Te bendizer em espírito e em verdade. Seja com a nossa pátria, Senhor. Tenha misericórdia, mude a mente e o coração desses políticos, que eles possam, Senhor, ser gratos, que eles possam ser honestos, que eles possam ser sinceros, que eles possam ser realmente, Senhor, voltados para fazer o bem e que possam, Senhor, mais e mais buscar fazer o bem para aqueles que estão sendo cercados e que eles possam, Senhor, ver que só no Senhor nós possamos ter a resposta para as nossas necessidades e que possam fazer o melhor, porque o melhor deve ser para o Senhor. Que essa ganância, Senhor, que essa vingança, que esse ódio caia por terra e que reine a paz, que reine a alegria, que reine, Senhor, a harmonia. Seja com os nossos irmãos que estão viajando, que amanhã retornarão, seja com os que vão viajar, seja com os que estão, Senhor, em busca de trabalho, que possas ter portas de emprego abertas e que a satisfação, Senhor, seja em Teu nome e que possam Te agradecer, que possam ser fiéis a Ti. Fica com todo o Teu povo, Senhor, nos dá uma semana abençoada e que o nosso dia amanhã, mesmo sendo feriado, mas que seja um dia gostoso, de trabalho alegre, de trabalho satisfeito, tanto na vida secular, como na nossa vida como igreja, como povo do Senhor. Que nós possamos lançar a semente, que nós possamos regar essa semente e que possamos colher os frutos com o nosso trabalho alegre e feliz, porque fazemos para o Senhor. Amém. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos agradecidos, Senhor. Obrigada e amém. Amém. Queridos irmãos, recebam a bênção. Que o Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós. Que nós possamos ser amáveis, que nós possamos ser unidos, que nós possamos ser responsáveis, que nós possamos ser realmente adoradores, que adoram em espírito e em verdade, para a honra e glória do nome poderoso de Jesus. Vão em paz, que tenhamos paz, que vivamos em paz, que sejamos realmente servos, que vivam, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós pedimos, agradecidos, oramos